Boa noite, pessoal. Na aula anterior, a gente estava falando sobre a questão das organizações. Falamos aí, apresentamos para vocês como funcionam, como que essas organizações existem e principalmente com relação à questão da burocracia e aqueles teóricos que vão contra as propostas weberianas. Hoje nós vamos falar aí já sobre a questão das cidades, né, e os espaços urbanos. Esse capítulo vai ser disponibilizado para vocês ainda essa semana. Então, anotem o que puderem e vão acompanhando, então, aquilo que a gente vai falando, né? A grande discussão que a gente tem hoje, e com algumas mudanças importantes, é com relação às cidades. Eu vi uma postagem essa semana que eu achei muito interessante, né, que os prefeitos eleitos eles terão um desafio muito grande no próximo mandato, porque eles precisam criar cidades mais saudáveis, mais inteligentes e que sejam inclusivas. Então essa fala, ela é uma fala importantíssima, né? Porque cada dia que passa, mesmo que a cidade seja um tanto pequena, ela precisa ser pensada. Uma das coisas que o autor coloca para vocês, ele questiona o seguinte, né, de quem é a cidade? Para quem é a cidade? Né? A cidade, ela está para todo o envolvimento urbano. Né? Quando a gente fala de urbanidade, nós não estamos falando simplesmente de espaço da cidade enquanto aglomerado de casas, mas nós estamos falando de uma população que vive nesse aglomerado. Então, a urbanidade, ela não trata, né, o urbano não trata simplesmente do fato de ser uma localidade, né, um aglomerado de casas. A urbanidade está também nos espaços até mesmo chamados rurais. Então, por exemplo, quando uma pessoa não trata bem o seu vizinho, ele não o trata com urbanidade. Tá? Essa ideia da urbanidade, o conceito do urbano, né, desses espaços urbanos, ele foge completamente a essa ideia de aglomerados. Né? Ele trata justamente da convivência desses grupos. Então, quando nós falamos da urbanidade, é justamente entendermos que aquele espaço é comum, ele tem regras e ele precisa ser respeitado, organizado, ele precisa ser valorizado. Tá? Então, a ideia de urbanidade é isso. As cidades, né, se a gente pegar o histórico delas, a gente vê lá que na Grécia Antiga, as cidades não existiam. Né? Elas tinham espaços separados, cada pessoa vivenciava o seu jeito e a sua forma de viver. Tá? E com o tempo, eles começam a entender que quanto mais isolados eles estivessem, mais vulnerabilidade eles teriam. Então, essa vulnerabilidade ele só era possível ser suprida, né, ser definida aí, a partir do momento em que eles conseguissem, então, se organizar. O que vamos pensar primeiro? Eu gosto muito do exemplo da fortificação, né? A cidade era fortificada, a casa era fortificada. Aí, quando eles começam a pensar a cidade, eles começam a aglomerar, eles começam a juntar uma propriedade com a outra, e nesse ajuntamento eles pensam no muro comum, né? Ou seja, se todos passassem a ajudar, se todos passassem a se proteger, aquele grupo se tornaria mais forte, aquele grupo se tornaria mais protegido. E um meio mais importante a ser protegido dentro de uma cidade era o celeiro. Né? O celeiro era onde ficava toda a comida, então precisava ser mais bem estruturado e forte,
porque ali, durante as invasões, era o lugar onde também todo mundo se reunia para se proteger. Então, o celeiro não só protegia a comida, como protegia as pessoas. A partir do momento em que eles começam, então, a essa formação, eles têm uma necessidade de definir o que era a lei. Tá? Eles tinham a necessidade, então, de definir regras comuns. E essas regras comuns é que vai fazer desse espaço aglomerado de urbanidade, de cidade. Ele vai transformar numa cidade. E é daí também uma coisa bem interessante, tá? Que a palavra cidade na Grécia Antiga, ela se chamava polis. E é daí que vem a palavra político. Tá? Então, quando a gente trata de alguém que representa a população, aquele que é chamado político, significa então que ele precisa pensar no bem comum, ele precisa pensar naquilo que é para todos. Se ele pensa de uma forma separada, tá? Não tem como ele ser considerado político. Tá? É, o político, então, é que vai pensar no bem comum. Da mesma forma que quem mora na cidade é chamado, então, de cidadão. Né? O cidadão é aquele que cuida, aquele que vive na cidade. Então, um fato bem interessante e importantíssimo que não pode ser esquecido. O político e o cidadão são iguais. Essa mania que nós temos de falar que eu não gosto de política. O político que está na Câmara, que está na Prefeitura, que está no governo do Estado, tá? Eu não sou político. É um erro, tá? Um erro muito grave, principalmente dentro dessa situação de espaços urbanos. Por quê? Porque eu preciso ser político, eu preciso cuidar da polis, eu preciso ser cidadão. Então, se é a mesma coisa, tanto o político quanto o cidadão têm o mesmo papel dentro da cidade, ou seja, cuidar da cidade. Tá? Então, quando nós tratamos dessa questão do urbanismo hoje, pensar em cidades mais inclusivas, mais inteligentes, né? Pensar em cidades que vão gerir melhor condição de vida, cidades saudáveis, como foi falado, é preciso, então, pensar esses espaços. Uma das coisas que eu questionei muito, né, que a gente percebe, por exemplo, que nas propostas apresentadas, né, por todos os candidatos, tanto vereadores e prefeitos, você não percebia direito ali um planejamento a longo prazo. Tá? O que se pensava ali o tempo inteiro era um planejamento a curto prazo, ou seja, a mesma ideia de antes de apagar incêndio, né? Resolver problemas imediatos. Então, você não via ali, por exemplo, propostas que fossem a longo prazo. Então, se essas propostas não aparecem a longo prazo, você não tem uma cidade planejada, pensada. Por isso que eu pedi que vocês fizessem, e não fui muito bem aceito, mas eu pedi que vocês fizessem algum material, buscassem alguma informação sobre o plano diretor, que assistisse, inclusive, uma reunião, né, do plano diretor. Acabo de sair de uma agora, né, e o que é essa proposta de um plano diretor? Pensar o espaço urbano, pensar essa realidade vivenciada dentro desse espaço. Tá? Então, quando trata de pensar o plano diretor, pensar a direção da cidade, gerir a cidade, é justamente pensar essa nova condição. Tá? E é daí que a gente vai entendendo, então, esse urbanismo moderno. Hoje, nós temos algumas informações importantes a serem pensadas. Por exemplo, nós temos as cidades, as metrópoles e as megalópolis. Tá? Então, são conceitos importantes para serem entendidos. E a gente ainda tem ainda cidades cosmopolitas. O que seria isso? Qual que é a ideia disso? Então, vamos lá. As cidades, elas são pequenos espaços. Quando a gente fala de pequenos espaços, aí, nós não estamos falando de qualquer cidade que esteja, por exemplo, a um certo número de habitantes, nós consideramos cidades. Tá? Depois nós temos as metrópoles, que são aquelas cidades que elas já se uniram a outras cidades, né? E temos as megalópolis,
que são aquelas cidades que já engoliram todo o espaço, que não tem mais para onde crescer, né? Então, por exemplo, você tem hoje, no Brasil, nós temos aí as megalópolis, que seria São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né? O Rio, por mais que ele tenha alguns espaços, esses espaços não podem ser tomados, né? São áreas de preservação. Se eles não tiverem isso, a cidade toda vai sofrer com essa condição. São Paulo é uma cidade, por exemplo, que ela não consegue mais crescer, né? Belo Horizonte seria uma dessas cidades também. Mas poderíamos pegar, por exemplo, as megalópolis mesmo, de verdade. Nós teríamos, então, Nova York, Washington, nós temos, por exemplo, Madrid, nós temos Tóquio, né, que são cidades de uma quantidade imensurável. Quando eu falo que a cidade é cosmopolita, isso significa que ela já tem um grande número de pessoas de diversos lugares, principalmente do mundo todo. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos uma cidade totalmente cosmopolita no Brasil, que seria São Paulo. Tá? São Paulo já é uma cidade cosmopolita. É uma característica bem interessante da cidade, que ela foi aglomerando, né, as pessoas de acordo com a região, de acordo com a cultura, de acordo com os princípios que defende. Você tem, por exemplo, e isso é bacana de se entender, que Nova Serrana é uma mini São Paulo. Ela já tem essa postura, né? Em 2018, se não me engano, a cidade já contava, né, com pessoas de todos os estados brasileiros, né? Ela já conta, por exemplo, com pessoas de outros países. E isso vai fazendo, então, com que ela ganhe essa característica cosmopolita. Tá? Isso é bem importante a gente observar, né, principalmente num curso de administração, você entender aonde e como essa cidade muda, transforma, se organiza e como que ela se movimenta. Tá? Gaston Bachelard, ele fala que o movimento das cidades é o que nós chamamos de poética do espaço. Tá? A poética do espaço não tem nada a ver com poesia, com coisa bonita, não. A poética do espaço é esse movimento poético, esse movimento de construção, esse movimento de transformação, tá? Que a cidade vai acontecendo. Né? Na Nova Serrana é assim. Então você tem, por exemplo, de repente, uma casa, um galpão, e que ele é retirado e logo aparece ali uma nova construção, um prédio ou uma outra coisa que vai surgindo ali. Então, essas coisas acontecem dentro de uma cidade com pequena parcimônia, né? O pessoal não tem muito essa coisa de fazer certos documentos, correr atrás, valorizar. Então, se a casa é velha, vamos tirar que daqui a pouco nasce outra coisa no lugar. Então, essa movimentação que a cidade vive constantemente faz parte dessa chamada poética do espaço. Tá? As cidades modernas, elas se desenvolveram numa proporção muito rápida. Tá? Nem sempre todas, principalmente no Brasil, conseguiram ter uma organização nessa mesma proporção. Tá? Então, voltamos de novo. O tempo inteiro a gente vai dar algum exemplo para ficar mais claro isso, né? Mas quando se trata, por exemplo, de Nova Serrana, é uma cidade que ela cresceu, né, de uma proporção muito rápida e ela não conseguiu, por exemplo, se organizar o suficiente para receber todo esse crescimento. Por isso que eu falei que o crescimento da cidade ele é muito importante, né? E esse planejamento é muito importante, porque é a partir desse planejamento que você pensa, por exemplo, uma cidade para 10 anos, uma cidade para 50 anos. Né? Hoje nós temos que pensar isso. Você pensar uma cidade, por exemplo, para Nova Serrana pensada para 10 anos, por exemplo, é muito pouco. Tá? É uma cidade que ela tem uma transformação muito rápida. Ela transforma de uma forma que não dá para você acompanhar com muito devagar, pensar. Não, é uma cidade que cresce muito rápido. Então você tem que pensar a longo prazo e a curto prazo. É olhar para dentro da cidade, ver o que você pode já ir se organizando e você também pensar isso lá para frente. Tá?
Então, é bem bacana a gente entender esse processo de urbanização. Isso faz parte também de uma administração pública, tá? Que hoje as cidades modernas elas começam a exigir isso, tá? É, ela vai se desenvolvendo, tá? Na medida que vai surgindo um processo técnico, né? O mundo moderno exige isso. Então não dá mais para você pensar a cidade que crescia em torno de uma cruz, em torno de uma igreja, em torno de uma escola só. Não tem como pensar a cidade assim mais. Hoje se pensa a cidade com um planejamento, com estrutura, com dinheiro, com recursos, com essa visão técnica, porque senão você não consegue acompanhar todo esse crescimento. Então, o mundo moderno exige isso, né? Ele exige todo esse trabalho. É bem legal você ver, por exemplo, disso que eu estou falando, né? Você vê a equipe do plano diretor, por exemplo, né? Você tem ali, né, e a gente está constituindo agora, a reunião de hoje foi justamente isso, constituir um conselho, né, esse conselho de urbanização. E o que vem a ser esse conselho? Pensar a cidade. Por quê? Porque ali você tem pessoas representando setores e situações diferenciadas e que vão trazer, cada um deles, algo diferente para a cidade, né? Então, por exemplo, hoje uma pessoa pediu a palavra para falar assim, olha, eu preciso pensar na questão da quantidade de veículos, vagas para estacionamento, movimentação do trânsito, essa coisa. Então, isso é pensar a cidade. Essa é a visão moderna, né? O que antes, por exemplo, não tinha tanta necessidade disso, né? Antes você vivia uma realidade em que as coisas surgiam. Tá? Durante o meu estudo no mestrado, né, eu escrevi certos textos, por exemplo, que a gente demonstrava um certo saudosismo, né? A cidade era tranquila, a cidade tinha isso, a cidade tinha aquilo. Aí eu lembro que meu professor falou assim, olha, não dá mais para pensar uma cidade que se amarra o cavalo lá na rua, né, e vai para dentro do boteco. Acabou isso. Hoje é uma cidade que você tem que movimentar, que você tem que vivenciar. Não dá para viver mais o saudosismo. Então, as relações modernas, elas vão criando isso em nós. Ela vai apresentando essa realidade para nós. Por isso que é necessário pensar de forma técnica. Então, quando eu falei, por exemplo, que o grupo do conselho gestor da cidade, né, de urbanização do plano diretor, ele vai pensar isso. Você tem ali, por exemplo, um sociólogo, um filósofo, um arquiteto urbanista, um engenheiro e diversas pessoas, né, de diversos segmentos que vão ajudar a pensar essa cidade. Tá? Então, seria nesse sentido, seria dessa forma tudo isso. Bom, a outra coisa que vem trabalhando e pensando nessa cidade são algumas teorias e algumas movimentações, né? Está marcada agora, por exemplo, mais uma reunião do clima, né? E quando tem uma reunião do clima, não se pensa, por exemplo, simplesmente ou simploriamente a mata, a floresta. Se pensa, por exemplo, em todo o processo mundial, principalmente em relação às cidades. Isso surge a partir de 1920 na escola de Chicago, tá? Então, nessa escola aí de 1920 a 1940, é que eles começam a pensar essa nova realidade para a cidade. E a primeira coisa que se pensa nesse período aí é o que nós chamamos de ecologia urbana, tá? E quando trata dessa ecologia urbana, é você pensar, por exemplo, uma série de situações, por exemplo, a questão do reflorestamento urbano, a questão do destinação do lixo, a destinação do esgoto, sistema de tratamento de água, né, equipamentos urbanos. Tá? Para quem não sabe, quando a gente falar equipamentos urbanos, é quando nós estamos falando, por exemplo, de escola, igreja, posto de saúde, é, é, tudo aquilo que for levado para tratar da questão urbana, tá? Que for público, e são os equipamentos urbanos. Né? É muito legal a gente pensar isso, porque muitas das vezes as pessoas pensam, por exemplo, que constrói-se um loteamento, vai lá, abre o loteamento
e pronto, vende-se os lotes, as pessoas mudam para lá, constroem suas casas e está pronto, mudou, resolveu. Não. Tá? Hoje, e é uma necessidade desse processo ecológico, dessa ecologia, você pensar algumas coisas, por exemplo, escoamento da água da chuva, questão da arborização. A arborização é muito interessante, que não se planta árvore de qualquer jeito. Por que, que nós vivemos numa cidade que todo mundo chega e quer cortar tudo? Porque não pensa nesse processo de arborização, né? Então, por exemplo, eu posso plantar uma árvore de grande porte contra a rede elétrica e uma árvore de médio porte a favor da rede elétrica. Então, aquilo que estiver debaixo da rede elétrica, médio porte. O que for contrário à rede elétrica, onde não tem fiação, grande porte. Então, quando as pessoas plantam árvores de grande porte debaixo de uma rede elétrica, você já vê direitinho que ali vai ter um problema no futuro. Às vezes plantou uma árvore que a gente chama de madeira de lei, quando fala madeira de lei porque ela foi protegida por lei, ele não vai conseguir cortar. Então, planta-se um IP, por exemplo, debaixo da rede elétrica. Tá? Quando aquele IP crescer, ele vai atingir a rede elétrica e ele não pode ser cortado, porque ele é madeira de lei, ele é madeira protegida. Né? Não tem como você fazer isso. Nem poda pode ser feita. Você pensar, por exemplo, numa árvore de piqui. Piqui é totalmente protegido, tanto pela lei nacional quanto pela lei estadual ou as regiões do cerrado. Né? Então, é uma árvore, por exemplo, de grande porte. É uma árvore que vai estourar a calçada toda. Tá vendo? Então, são situações assim que se pensa na questão dessa ecologia urbana. A escola de Chicago, ela foi pensada, ela foi trabalhada em cima disso. Né? O que se pensar a respeito disso? Se vocês pegarem alguns exemplos, é bem legal isso, né? Vocês buscarem os parques ecológicos, né? O Central Park, por exemplo. Olha o tamanho que é aquilo, e é uma área quadrada, né, no meio de Nova York. Tá? Por quê? Porque foi pensado para proteger, para valorizar, para trazer melhores condições de vida. Um outro exemplo que é muito bacana dessa ecologia urbana, tá, que seria um exemplo fantástico para a gente entender, e isso vem de estudos lá de trás, Brasília. Né? Brasília é uma cidade muito interessante nesse sentido. Porque o que ela vai pensar? O que vão pensar em termos de ecologia urbana? Os lagos de Brasília, eles são todos artificiais. Tá? Eles foram construídos para dar uma qualidade de vida maior na cidade. Pela região estar num planalto, né, um plano alto, tá, uma área muito alta, e seca, no meio, cravada no meio do cerrado. Então, o que acontece? Essa área seca, eles têm uma série de dificuldades com relação a ela. Tá? Então, as lagoas que existem, os espelhos d'água que estão espalhados na cidade, eles existem para controlar o clima. Eles fazem o mesmo papel que nas épocas secas, né? O pessoal pede para que a gente coloque vasilha de água no quarto, panos umedecidos para melhorar a qualidade do ar. Brasília, então, fez isso. Criou-se espelhos d'água, e esses espelhos d'água, além deles decorarem, né, melhorar o ambiente, eles vão também produzir uma qualidade melhor para o ar. Então, as fontes, os espelhos d'água, o Lago Paranoá, que é um lago artificial que eles fizeram uma espécie de barragem, tem essa função, melhorar a qualidade do ar da cidade. Outro exemplo interessante que acontece em Brasília é o plantio de árvores. Como as áreas são amplas, né, eles fizeram verdadeiros bosques temáticos. Então, por exemplo, você vai chegar num lugar que vai ter um bosque só de mangueira, um bosque só de jaqueira, outro bosque só de goiabeira. Então, eles plantaram árvores frutíferas em espaços largos, né? E lá acontece uma coisa interessante, que a população ela colhe os frutos nas épocas de cada uma. Então, você chega lá, por exemplo, se a época é de manga, o pessoal para os carros por ali, vão lá naquela área e colhem as mangas para levar para casa. Então, além de você criar um espaço melhor, com um clima melhor, arborizado, você também alimenta tanto a população
quanto os animais, né? Então, é muito interessante essa visão ecológica pensada desde o momento da escola de Chicago. Tá? A escola vai pensando isso. Pensar, por exemplo, de localizações. Hoje, a Europa, por exemplo, ela não tem grandes mercados, né? Uma coisa fantástica que se observa, por exemplo, na Europa, é que o Carrefour não é um grande centro comercial como a gente vê aqui no Brasil. O Carrefour são pequenas lojas, muitas, espalhadas pela cidade, justamente para facilitar. Você chega no Carrefour, por exemplo, ele vai estar do tamanho o tamanho do Mac para menor. Tá? Às vezes até muito, bem pequeno mesmo, é uma mercearia. Mas ali você tem de tudo. Qual que é o objetivo disso? Melhorar essa relação ecológica, distribuir ao máximo o setor de fornecimento para a população e diminuir, aumentar o setor de fornecimento, desculpa, e diminuir a necessidade de mobilidade. Então, por exemplo, você ter que atravessar a cidade para ir no mercado. Não, se tem um mercado mais próximo, você não vai utilizar, por exemplo, você não vai tirar o seu carro da garagem, você vai a pé. Isso facilita a sua vida, facilita a vida ecológica da cidade, diminui o número de poluidores. Então, essa é a visão que se tem. Voltando à ideia do Central Park, por exemplo, quando as pessoas criam essa consciência, eles passam a cuidar desses espaços. O Central Park hoje não é cuidado por funcionários da prefeitura mais. Tá? Ele é cuidado pela própria população, que tira um tempo do seu dia a dia para fazer esse serviço de cuidado. Nos canteiros, retirar alguma erva daninha, fazer uma poda, criar algumas condições nesse sentido. Limpar, tirar o que tiver de lixo naquele lugar. Então, todo mundo passa a cuidar daquilo ali. É uma visão mais urbana. Poderíamos fazer um comparativo. Aí você pegar o Parque do Ibirapuera em São Paulo. Que você encontra, por exemplo, pessoas depredando, pessoas jogando lixo, pessoas pichando monumentos. Por quê? Porque não tem esse sentimento de participação, não tem essa visão ecológica das coisas. Nova Serrana também não está muito longe disso. Tivemos um projeto agora recentemente para plantar árvores, e resolvemos plantar uma árvore aqui próximo da sede da AMAR. O vizinho ficou enfurecido, ele queria bater na gente, gritou palavrões e tudo mais, e ainda deixou bem claro, planta árvore hoje, à noite mesmo eu arranco e jogo fora. Escutei agora, ontem de novo, outro vizinho falando a mesma coisa. Plantar árvore, de jeito nenhum, tem que cortar tudo, tem que acabar com isso, que a árvore traz muita sujeira. Tá vendo? Não tem uma visão ecológica daquilo que é proposto, principalmente se tratando da cidade. Vivemos numa cidade, por exemplo, que é muito quente, chove pouco, tá? Quando chove, são chuvas torrenciais, trazem um monte de problema, tá? É uma cidade, por exemplo, que quase não tem aves, é uma cidade que tem um grande número de pessoas com problemas respiratórios, tá? Isso tudo fruto de uma necessidade de uma política urbana ecológica. Não tem essa visão do que nós estamos colocando aqui. Tá? O segundo ponto é a questão do modo de vida. A cidade, o urbanismo é o modo de vida. Então, por exemplo, hoje nós temos uma cidade que é pouco cuidada. Culpa da prefeitura? Não. Culpa de uma população que não aprendeu a cuidar de onde mora. Você pode, quando a gente fala dessa questão do modo de vida, você vê, por exemplo, é uma cidade em que a população tem uma dificuldade muito grande com relação ao tempo. Todo mundo que você conversa não tem tempo. Ele não consegue, ele não tem, ele está cansado, ele não tem tempo para cuidar, não tem tempo para fazer. É a cidade da correria. E isso se estende o tempo inteiro ao final de semana. Então você vê, por exemplo, que sábado vira um furdunço, todo mundo correndo, todo mundo comprando, todo mundo gastando, todo mundo fazendo um monte de coisa, e depois parece que a população desaparece. Ela hiberna, hiberna, fica dentro de casa, você não vê mais, vai para o sítio, então você não vê mais aquela população, ela vai aparecer segunda-feira. Então a cidade criou um certo modo de vida, é a cidade da correria, do não tem tempo,
Aí você vê, por exemplo, que esse modo de vida, ele influencia drasticamente ao estilo da população, né? Se você tem uma população hoje, por exemplo, que não tem tempo para nada, ela também não tem tempo para cultura, ela não tem tempo para prevenção na saúde, ela não tem tempo para apreciação da própria cidade, tá? Isso tudo vai gerando uma série de problemas. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas não... Desculpa, mas falar 40 minutos assim, sem nenhuma interrupção, não é fácil. Vocês precisavam participar da aula, gente. O que acontece? Então, toda vez que você tenta fazer alguma coisa, a população não participa daquilo. Ela reclama, ela quer recursos, ela quer uma série de coisas, mas ela não quer participar, ela nunca tem tempo para participar. Né? Por que falta, por exemplo, cultura, lazer? Porque se você abrir um bar, o pessoal frequenta nele por um certo tempo, daqui a pouco todo mundo abandona aquilo. A hamburgueria da Praça da Matriz já não faz tanta falta se ela está fechada. Por quê? Porque foram e não tem uma certa frequência, né? Não tem ali um controle disso. É tudo de uma vez só, é tudo dentro do mesmo movimento da cidade. É uma cidade suja, por quê? Porque as pessoas não têm compromisso com ela. Um exemplo bem simples desse modo de vida que a gente está falando aqui é o número de abstenções nessa eleição. Né? Nós tivemos 11 mil eleitores que se absteve de votar em Nova Serrana. É uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes e ela tem 53 mil eleitores. Onde está o restante? É uma população que vota fora. É uma população que não tem cuidado com a cidade que mora. Quando trata, por exemplo, de verbas, essas verbas vão de acordo com o número de população de cada cidade. Então, no censo, se eu falei que eu sou de Divinópolis, eu vou ser contado lá e não contado em Nova Serrana. Moro, uso do serviço, uso dos espaços, né? Não cuido desses espaços, gasto com eles e não faço nada para que a própria cidade receba alguma verba. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai falando e mostrando para vocês quando a gente trata desse modo de vida. Tudo vai influenciar. É a cidade que vive em função do calçado. Por que outras cidades você tem situações? Essa semana, por exemplo, vi isso de novo. Uma cidade que tem, são pouquíssimas cidades no Brasil que tem cinema. É uma cidade que tem um cinema, não é bom, o cinema não é ruim. Às vezes as pessoas têm só a mania de querer reclamar, tá? Mas se você for pensar, por exemplo, em termos de quantidade de cadeiras, a qualidade da tela, da projeção, do som, é excelente. É excelente. Nós não perdemos para um cinema de capital, tá? Da qualidade que a gente tem ali. Só que a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, por que não é todo filme que chega aqui? Porque se tem um número pequeno de frequentadores, então o que se entende lá nas agências que alugam os filmes? Eles entendem assim, olha, primeiro nós vamos fornecer o filme para a cidade grande, a cidade que vai dar volume. Depois, se sobrar, a gente manda para as cidades do interior, principalmente aquelas que não têm movimentação. Tá? Então você vê que aquilo que o modo de vida que nós assumimos na cidade, ele gera consequências. Tudo isso que eu estou falando para vocês para mostrar essas consequências que o que eu escolhi e a forma que eu vivo na minha cidade é o que vai ser lá na frente. Tá? Então por isso que o urbanismo ele faz parte do modo de vida. Outra coisa, né? Se você tem uma cidade, por exemplo, que o povo vive na correria, e eles não respeitam muito a sinalização de trânsito, aí é necessário você criar quebra-molas. O quebra-mola ele é um cartão para mostrar que aquela população não é educada. O pedestre não sabe atravessar a rua. O motociclista não sabe pilotar na velocidade permitida. Entendeu? Isso tudo vai gerando situações. Então, são consequências. Né? Se você tem outro detalhe interessante, se eu vivo numa cidade que eu acho que é para ganhar dinheiro e eu não posso abrir mão de nada,
Para que eu vou fazer o afastamento na construção da minha casa? Eu vou construir ela o mais rente com a calçada possível, porque eu preciso ganhar espaço. O lote é caro, o dinheiro vale muito. Aí, quando a pessoa pensa assim, ela não pensa, por exemplo, na mobilidade. Ela não vai pensar. É uma cidade, por exemplo, que não tem acesso para um cadeirante. Tá? As pessoas não têm tanto acesso justamente por causa disso. Ela não tem calçado. Por que ela não tem calçado? Ah, porque foi mal planejado. Não foi mal planejado. É porque uma população assumiu um modo de vida e esse modo de vida ele alterou completamente a forma, os princípios, os meios e os esquemas dessa cidade. É uma cidade, por exemplo, que não se tem uma preocupação muito grande na questão habitacional, né? Residencial. Então, falta casa, falta lugares mais tranquilos. É uma cidade que não aceita muito, por exemplo, criar um bairro que seja residencial e um bairro que seja comercial, que seja industrial. Não. Então, por isso que é tudo misturado. Aí você fala assim, ah, mas isso facilita. Não facilita. Você vai ver, por exemplo, que tem inúmeros processos hoje de insatisfação, por causa de insatisfação, porque o cara construiu um galpão e colocou ali injetoras que vão funcionar a noite inteira do lado de uma casa. Como é que uma família que tenha idosos, crianças, recém-nascidos, vai suportar isso a noite toda? Como é que o trabalhador que precisa de descanso vai suportar isso a noite toda? Então, isso não é pensado. Essa pessoa, por exemplo, que não tem uma boa noite de sono, vai ser justamente o péssimo trabalhador na outra empresa. Né? Por quê? Porque não se pensou essa questão. Então, o modo de vida vai influenciar drasticamente na cidade. Tá? Outro detalhe importante que seria o ambiente criado. Tá? Os ambientes são estruturados, são criados. Então, quando as pessoas elas não participam, elas não ligam muito para essa situação, ela vai criando ambientes desproporcionais, que não atende a população, que não atende às necessidades, que muitas das vezes nem atende à lei. Então, não se faz um projeto nesse sentido. Tá? Bom, paramos por aqui. Tá? Daqui 10 minutos, então, nós voltamos com o segundo tempo dessa aula, falando ainda dessa questão da urbanização. Esses 10 minutos nós utilizamos, então, para poder fazer a gravação final da aula. Até daqui a pouco.